pôr de pé uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar. Hoje é dia de comunhão. Quão bom e suave que os irmãos vivem em comunhão. Hoje nós celebramos a memória do Senhor. Que um dia, sim, o Senhor Jesus Cristo, ele veio cá e morreu por nós lá no Calvário, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou e vive para sempre. Amém? Então ele peça em nome do Senhor Jesus. Estamos agora aqui na primeira Santa Ceia do segundo semestre, descendo a ladeira em nome do Senhor Jesus. E nesse culto da manhã, então nós estamos naquela campanha do jejum das causas impossíveis. Se prepare para alcançar o céu impossível pela sua fé em Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Meus amigos do Facebook, sejam bem-vindos ao Senhor Jesus. Aqueles que não puderam participar aqui presencialmente, no mundo espiritual não há distância. Verdadeiramente você também vai preparar lá o seu pão representando o corpo de Cristo, o suco da uva representando o sangue do Senhor. Mas pastor, eu não sabia do suco. Até posso nem pão tem aqui em casa, pega um pedaço de bolacha, uma atitude de fé, pode até usar uma água, não é zombaria não, porque verdadeiramente é uma atitude de fé nós participarmos da palavra de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 6, que aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com ele. Comendo o pão é alguma coisa que representa o pão, a bolacha é um tipo de pão, né? E o cálice pode ser água na falta do suco da uva, em nome do Senhor Jesus. Isso não é zombaria. Zombaria é você não participar ou participar indignamente, pois seria para a sua própria condenação. É buscando a salvação. Aquele que quer ser salvo, aquele que é salvo, não deixe de participar da Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos autoavaliar, né? Examine, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Da mesma maneira que você já está lá acompanhando, já compartilha esse culto, pega esse link, coloca lá no status do WhatsApp, coloca nos grupos da família, coloca lá no seu perfil do Facebook, em outros grupos do Facebook, as pessoas que clicarem vão poder estar participando como se estivesse aqui na casa de Deus. Amém? Vamos buscar a Deus? Feche seus olhos, abra seu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua santa e sagrada presença, crendo, meu Pai, que é a comunhão dos santos, meu Pai, que o Senhor se faz presente para mudar as nossas vidas, para transformar a nossa história, meu Pai. Quando nós estamos aqui representando a multidão, Pai, no mundo espiritual não há distância, Pai, que o Senhor alcance e visite cada um deles em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de uma obra da carne terrível, Pai, mas que é semelhante a outra, muito mais terrível, Pai. Nós vamos falar das feitiçarias, bruxarias, consulta mortas, as coisas malditas que existem por aí, que só enganam. Senhor Jesus, mas a feitiçaria é semelhante à rebeldia. E não é só desobedecer, mas é dar a obedecer. Talvez alguém ame os animais. Tem até uma coisa ruim quando alguém quer saber que foi feito um sacrifício do animal. Existe uma serpente das bruxarias que faz esse sacrifício de animais até de seres humanos. Coisa terrível. Mas a pessoa não obedecer a palavra de Deus se torna semelhante ao feiticeiro. Diz a palavra do Senhor, está lá na 1 Samuel capítulo 15. Misericórdia, Senhor Jesus. Temos que ser santos porque o Senhor é santo. Senhor Jesus, temos que buscar a santificação, remover todas as obras da carne, produzir e amadurecer o fruto do Espírito Santo, pedir entendimento para o Senhor, pedir obediência. É Ele que vai te ajudar a obedecer. Não é fácil obedecer, não é fácil permanecer obedecendo. O diabo é o nosso adversário, mas não tenha dó, como nenhum buscando a quem possa entregar. Ele não vem de Chico de nada, ele vem para enganar, ele vem para enganar muitos, mas você não vai cair mais nessa. Em nome do Senhor Jesus, vai remover todas as obras da carne, vai obedecer. Isso é perdoando, você é perdoado, então você vai liberar esse perdão para aquele que te fez o pior mal. Não seja rebelde, não tente participar da santa ceia do Senhor com rebeldia, porque você pode até comer do pão e beber do cálice, mas não vai estar participando. Tem que ser santo, a santa ceia é santa, e por isso nós temos que ser santos, porque o Senhor é santo, aleluia. É
amanhecer na tua casa, Senhor Jesus. São seus filhos, suas filhas na tua casa, te buscando em espírito e verdade. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Vai dizer aleluia, 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 aleluia. Onde ela baixar e onde eu fui vem amado nosso, amado de nossas almas, enche-nos do teu poder, da unção do teu fogo do teu Santo Espírito, aleluia. Oh Senhor Jesus, maravilhoso, maravilhoso Senhor é, Pai. Vem com a unção do teu Santo Espírito nos levar onde nós tivermos que ir, Pai. É o seu Santo Espírito que nos leva, é Ele sim que nos leva, aleluia. Incondicional como esse de alguém tão puro e tão santo morrer em nosso lugar. É uma história de amor. É uma história de amor. O que Jesus fez por mim. Por alguém tão puro e tão santo morrer em meu lugar. Quantas chicotadas ele sofreu, quanta foi sentir o meu Senhor. Aqueles cravos na cruz, perfurando suas mãos.
passar sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Oh, renova-nos nessa manhã. Isso, pede para Ele te renovar, que Ele te renova. Oh, traz um avivamento, Senhor Jesus. Aviva esse irmão, essa irmã que está passando por lutas, vai passando, vai tocando com o teu poder na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Entra com essa providência, entra agora na tua unção. Oh, Senhor Jesus, vai tocando cada um, sendo renovado nessa manhã. Isso, nós precisamos do renovo, nós precisamos do avivamento, nós precisamos da vivificação do poder de Deus nas nossas vidas. Foi essa vivificação que vivificou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá no inferno. Não importa a situação que vocês tenham passado, o que você tem passado é hora de glorificar a Deus. Isso não deixa a tribulação te amarrar, não deixa mesmo aquilo que você está sentindo ou sofrendo, aquele diagnóstico contrário mesmo te abalar, não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e hoje você tem acesso ao santíssimo lugar, a sala do trono do Pai para o adorar. Adore. Isso, levanta a sua mão dando glória a Deus, igreja. Vai dando glória a Deus, igreja. Vai dizendo aleluia, vai colocando fogo nessa fogueira, vai levantando a sua voz. Você pode mais, você pode oferecer mais. Ao único dia de receber a honra, a glória e o poder, você pode. Isso. Isso, preparado está o meu coração. Pede e recebe. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta lhe será aberta. Pede o Espírito Santo, pede de novo, pede a obediência, pede a unção do alto. Oh, é comunhão dos filhos na casa do Pai. Hoje de la baixeira e canta na maná. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira de ser filho de Deus, não há outra maneira de adorar se não for espírito e verdade. Mas tem que se esvaziar que Deus te enche. Se esvazia nessa hora que Ele te enche. Começa a glorificar, começa a agradecer. E isso Deus responde na alegria do coração. E essa alegria vai aumentando, até esse dia perfeito. Isso é a hora do justo. É isso, a hora daquele que vem verdadeiramente de Deus. Vai brilhando até esse dia perfeito. Aquela doença vai sair, você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é na tua presença, é na tua presença que a abundância de alegrias. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. A tua presença nos enche da tua alegria, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Fala o Senhor Jesus aqui. Eu que conduz aqui, contemplamos a tua face e recordamos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao céu, ao coração do Pai. Essa chama abundância de alegrias. Preparado está o meu coração, prepara o seu também. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, eu te conduz aqui, contemplamos a tua face e recordamos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao céu, ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais.
estaria com eles em todas as coisas, amém? Graças a Deus, é verdade. Aquele véu que separava já não separa mais. Hoje nós devemos entrar no Santíssimo Lugar para adorarmos. Isso é buscar o Rei de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É buscar o Espírito Santo de Deus, envolver a sua obra da carne, para que você possa ter acesso àquele ambiente propício para você tomar posse do seu impossível pela sua fé. Muito pode a oração do justo e seus efeitos. Há certas casas de demônios que saem com ar, com o coração e com jejum, mas você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé. O Senhor Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Ele pagou um alto preço. O louvor me leva a falar sobre isso. Quantas chicotadas? Alguém calcula que foi no 1975. Todas cortando na minha carne, nosso Senhor, que não fez nada para ninguém. Ele já fez 4 dedos e fica chorando. Quem já cortou o dedo com papel? Né? Dependendo do jeito que você pega a folha de sulfite, você corta o dedo, é uma coisa, né? Que pode papel cortar. E arde, né? Parece que arde mais, né, do que qualquer outra coisa. Agora imagina 975 chicotadas com alguma coisa cortante na ponta daquele chicote, cortando ali as costas do nosso Senhor e Salvador. Mas não foi em vão. Não foi em vão. Ali estava sendo depositadas nossas dores, enfermidades, nossos pecados e transgressões, para que nós pudéssemos entrar no Santíssimo Lugar. Ele teve que pagar aquele preço. Mas ele morreu sim, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e veio para sempre. Amém? Para que nós vivêssemos na graça de Deus aqui na terra, e quando estivéssemos aqui para ser adorador. Se não for para adorar, para que você existe? É santa ser na santidade, tem gente que reclama de tudo. Não, o Senhor já pagou o preço. Se você não está tomando posse da bênção, é porque você ainda não aprendeu. Aqui é a escolinha do Espírito Santo. A Igreja Internacional da Igreja não é uma nova religião, é uma igreja de ensinamento, que nós ensinamos a palavra de Deus, porque só tem uma maneira de destruir o povo de Deus, é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento não vem só por falta de ensinamento. Se a pessoa tem um ensinamento, ela vai aprender, né? Ela vai ter um entendimento, vai buscar o entendimento, que também não é fácil entender. É a ação do Espírito Santo, o pregador até prega, mas ele fala, é o Senhor. Mas a pessoa vai aprendendo, vai crescer, aquele véu que separava já não separa mais, e a pessoa vai tomar posse, porque tudo que diz direito à vida e piedade, Jesus Cristo já nos deu. Basta você crer e tomar posse da bênção. Mas aquilo que você não sabe, é como se não existisse. Sempre fique à vontade, pega a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma obra da carne chamada feitiçaria. O que é feitiçaria? Bruxaria, olho grande, velho, essas coisas. Entendeu? Nós vamos direto lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Porque não se engane, a feitiçaria, a palavra de Deus é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo falando que a feitiçaria é semelhante a uma outra coisa, que é muito normal entre o povo de Deus, mas não deveria ser. Né? Tem certas partes da feitiçaria, da bruxaria, que fazem sacrifício de pessoas. Tem pessoas sacrificadas até hoje mesmo ao maligno. Né? O culto a Baal e a Aserá, que estava entrando em Israel, né? No tempo lá do Acabe e da Jezabel, para você ter uma ideia, quando um pecador pecava do povo de Deus, na antiga aliança, era oferecido ali, né, um pombo, uma rolinha, se o pecado fosse pequeno, né? E aquele sangue derramado cobriu o pecado do pecador, ele teria que pecar de novo. Se fosse um pecado médio, poderia ser um cordeiro ou um bode, portanto era um bode expiatório. Se fosse uma coisa maior, como se um boi, um touro, né? Tem gente que tem que pagar um monte de animais todos os dias, mas Deus acabou com isso. Uma única vez o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobra. Se ele não cobra, ele tirou. Não precisa mais sacrifício de animais. Mas lá na antiga aliança tinha o sacrifício pelo pecado, sim. Na antiga aliança. Só que quando o culto de Baal estava entrando entre o povo de Deus através do rei de Israel, que naquele tempo chamava-se Acabe,
mais perverso que já teve. Só que ele era mandado pela mulher ainda, que era pior que ele. A mulher chamada Jezabel, tanto que lá no Apocalipse de Jesus, ele compara ela a toda a prostituição do mundo. E aí esse culto a Baal entrou em Israel. Quando a pessoa pecava, ela fazia um sacrifício, tentava se consertar. Você não ia ter que fazer um sacrifício de animal para cobrir o pecado de novo, buscava santificação, tinha que se arrepender. Mas no culto de Baal é o contrário. A pessoa fizesse um pecado, não importa qual fosse o pecado, ela tinha que fazer um pecado maior para cobrir aquele pecado. Geralmente a pessoa mentiu, roubou alguma coisa, ela tinha que procurar uma pessoa que não fosse o cônjuge para ter uma relação íntima. Aí poderia ser consensual ou não. Olha o diabo tirando o freio moral naquela época. Eu estou falando de coisa de 2.700, 2.800 anos atrás. 800 anos antes de Cristo, mais ou menos isso. No povo de Deus, hein? Imagina fora do povo. Não, agora para você se santificar do pecado, você faz um pecado maior. Olha como o diabo engana. É igual aquele que fala assim: eu estou no inferno, abraço o diabo. Já estou aqui enchendo a cara mesmo, a mulher não está aqui, parecia uma piriguete. Vai para o inferno, meu amigo. Não brinca essas coisas não. Foi tirando o freio moral. Aí a pessoa, se fosse consensual ou não, aí tanto fazia. Se era homem com homem, mulher com mulher, é culto a Baal, irmãos. Nós não somos contra o pecador, irmãos. Nós somos contra toda espécie de pecado. E essas coisas foram inseridas através mesmo das bruxarias, feitiçaria, que são culto a ídolos, culto a demônios. A pessoa fazer necromancia, consultar morto, cartomancia, consultar aquelas cartas, sabe? Tanto faz se é tarô, se é de baralho normal, tem que consulta qualquer coisa. Quiromancia, que é consultar a mão, tem pessoa que olha na sua mão, isso aqui é conversa fiada. A pessoa que gosta de não sai de casa de ver horóscopo, coitada dessa pessoa. Tudo isso é um tipo de feitiçaria que tenta dar uma olhada no passado. É isso que faz a feitiçaria. Consulta horóscopo. Demônio que se passa por um espírito familiar. Como que foi lá atrás? O que aconteceu com fulano? Conta como você morreu. Tudo conversa. Tudo conversa fiada. Tenta modificar o presente e o futuro. Isso é tudo feitiçaria. Só que quem é de Deus já sabe e deixa essas coisas de fora. Jamais vai fazer uma sujeira, uma encruzilhada. Por aí está cheio, irmãos. Aquela molequeira, sacrifício animal, faz aquela coisa, sujeira, aquela nojeira. Que aí os defensores dos animais ficam horrorizados, né? Porque sacrifício não só galinha, mas outros tipos de animais. Mas aí fora tem gente sacrificando ser humano e até bebês, irmão. Ainda existe. Some milhares de bebês todos os anos no mundo, e fora adultos também. Não tem esse freio moral, não, irmão. Se eles querem conquistar alguma coisa, eles pegam alguém à força e pronto. Quem tem dinheiro compra, manda a pessoa que vai desavisada para um país. Às vezes pensa que vai lá conseguir um emprego, mas vai ilegal. Cuidado com essas coisas. A pessoa paga um preço para chegar naquele lugar. Chegando lá, ainda fica devendo. Mesmo se a pessoa trabalhasse o resto da vida, nunca ia pagar aquela dívida. E aí vem um escravo sexual, que também é um tipo mesmo de oferenda ao maligno. É um tipo de oferenda ao maligno. Uma pessoa oferece a sua santidade, ou vende a santidade, ou alguém mesmo, a pessoa virou uma escrava sexual. Está cheio por aí, mano. E quando depois que passou de um bom tempo, aquela pessoa pode ter um filho, aquele filho é sacrificado, a própria pessoa é sacrificada porque não vigiou. Então feitiçaria já sabe, está fora, bruxaria, essas coisas de trabalho, macumba. Irmão, isso é coisa de Deus. Se macumba fosse bom, começava com mar, começava com boa, né? Seria boa cumba, né? Como que pode uma mesma cisterna, uma mesma fonte sair água boa e água má? Não, eu faço só trabalho na linha branca, né? Que alguns eles só dizem isso, não falam sobre, não, eu faço trabalho só na linha branca, só que o bem existe. Quem está operando o maligno enganando, ele até pode colocar um mal, aí tira aquele mal e coloca outro pior. O que acontece, a gente vê por aí, mas eu fui lá naquele fulano lá, nos jogos de Deus da vida.
Lembra o João de Deus? Lembra? Quantos não creram naquele homem? Servo de Satanás, que abusou ainda da pessoa, mas o que não abusa está fazendo a vontade do inimigo da mesma maneira. Sem Jesus, nada poderia fazer. Ele é o único mediador entre Deus e seres humanos. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas lá em Gálatas capítulo 5, que nós estamos estudando, nós vimos que várias classes de obras da carne, mas lá no capítulo, no versículo 21 diz, e coisas semelhantes a essa. Quer dizer que não é só aquilo que está ali, aquelas obras da carne que estão ali, mas coisas semelhantes a essa, que aqueles que praticarem tal coisa jamais herdarão o reino dos céus. Lá no capítulo, no versículo 20, a segunda parte fala sobre feitiçaria. Não precisa ir lá não, por isso eu vou entrar na feitiçaria direto aqui. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, nono livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse, em porventura o Senhor Jeová tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Será que Deus ele quer o sacrifício de alguém? Não, ele quer obediência. Não, sacrifício de alguém que talvez algumas pessoas comunicaram, pastor, estou com uma doença, peguei Covid de novo. Outra pessoa não conseguiu chegar até o culto. Não adianta vir um sacrifício, é obedecer. Até por isso mesmo que dou nesses esforços com a live. Não só para o pessoal, né, que está longe, gente que assiste a gente até de fora do Brasil. Mas também alguém que aqui da igreja, mas por algum motivo não está podendo vir, mas não pode pegar carro. A pessoa pode vir e começar só a assistir live. Não. Casa de Deus é casa de Deus. Deus está vendo o seu esforço. Ele está reconhecendo como é que você se esforça. À noite a gente vê que pessoas, às vezes, o nosso culto aqui começa 20 para as 8, né? E às vezes a pessoa já chega com o culto andando, vem do trabalho, glória a Deus, à noite, né? Mas Deus está vendo, não, a pessoa está chegando, está tentando chegar, mas depois chega em casa, chega mais tarde, ainda vai lá ligar a live para assistir. Quarta-feira é pela família, aquele que não cuida dos seus, negou a fé e se tornou pior que infiel. A pessoa sempre tem coisa mais importante para fazer. Fica lá olhando tudo que não presta, não tira aquelas coisas más dos olhos. Ou pastor, não é coisa má, é um ensinamento, alguma coisa, não importa. Se não é de Jesus, é coisa má. Está roubando o seu tempo. Se está roubando o seu tempo com Jesus Cristo, irmão, não é bom não. Você não se encheu do Espírito Santo ainda para avaliar tudo, e reter só o que é bom. A pessoa fica olhando tudo, vai reter o que é bom, mas vai reter o que é mal. O olhar é altivo, o olhar é maligno, o olhar é cobiçoso, enquanto a pessoa está cheia do Espírito Santo, não tem nada para ver na internet, meu amigo. Fecha essa conta social, depois você volta. Depois que você se encher do Espírito Santo, você vai, senão o inimigo vai te enganar. Ele não vem de cheiro de rabo, não. Sem contar que a informação e a educação já está na mão do maligno, se você não sabe. Tem muitos lugares que, em vez de ensinar lá, o professor, em vez de ensinar português, matemática, geografia, história, fica querendo colocar ideologias, coisa do Satanás. Para a aula para falar de ideologia, misericórdia. E tem liberdade. Tem liberdade. E a comunicação, então, a informação? Nossa, a maioria dos jornais hoje aqui só fala mentira, irmão. Só fake news. Há uns 20 anos atrás, você podia assistir qualquer jornal, de qualquer rede, que ali o jornalista ele tinha aquele caráter de buscar a informação, a fonte, e confirmar a fonte de dar uma notícia em rede nacional. Hoje não. Eles jogam tudo lá. Quando é provado que aquilo é mentira, no final do mesmo programação, 3, 4 dias depois, aí eles fazem uma nota de ressalva. Ontem nós demos uma informação que não era bem assim. Pelo amor de Deus, quem vai ver isso? A pessoa já ficou com a informação mais, já ficou espalhando ainda.
Porque a má notícia que dá Ibope, obedeça. Jesus Cristo, ele falou que sinais que a quem crer e for batizado será salvo. Amém, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é boa notícia. Não importa se a má notícia é verdadeira ou falsa, você não espalha. Não se arrepende. Obedecer é melhor que sacrificar. Só que vem mais. Olha aqui. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. A gordura dos carneiros era usada como oferenda, era uma oferta também. Da mesma maneira que o sangue era uma oferta na antiga aliança, a gordura do carneiro também era uma oferta, que era um cheiro agradável ao Senhor. Então, obedecer é melhor sacrificar. E o atender é o que? É o chamado de Deus, irmão. Você primeiro tem que buscar, descobrir, cumprir plenamente o seu chamado de Cristo. Para que você esteja no centro da vontade de Deus. Hoje o véu separado separa mais. Para que viver no natural? Se você pode entrar no sobrenatural, o santíssimo lugar para adorar a Deus. Na hora que vier a batalha, na hora que vier a luta, na hora que vier o ataque, na hora que vier o pior diagnóstico, você nem se abala. Você dá até uma risada na casa. Ah, Satanás, para cima de mim? Sou templo do Espírito Santo, não sou templo de pecado, eu quero crescer e sair e toca o barco, irmão. Agora, se você está fora do santíssimo lugar, se você não tem acesso ao trono de Deus, porque no natural você não conseguiria. Se você fosse entrar na sala do trono de Deus, ou do santíssimo lugar no natural, você seria fulminado. O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar de tempos em tempos natural e já entrava amarrado com uma corda na cintura, porque eles morriam lá dentro. Imagine no sobrenatural. Por isso que Deus não ouve pecador. Não porque ele é mau, porque ele é amor e justiça. Para não enganar o pecador, que ele passa a mão na cara, o pecador, está tudo certo aí, ó, vai dar tudo certo. Ele não vai, meu amigo. O salário do pecado é a morte. Só que não se engane que é só o pecador que vai morrer, não. Aquele que não perdoar, também não vai. Olha a rebeldia. Olha a rebeldia. Não, isso aqui jamais eu perdoarei. Você jamais vai para o céu. Você vai ficar na igreja e chegar até voltar. Como uma pessoa está cheia de ódio e pode falar que é de Deus, cheia de rancor e falar que é de Deus. Olha aí, nós estamos falando de feitiçaria, mas olha o que diz agora o versículo 23: porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Põe o ano que eu falar, ai, ai, ai. Você ama os animais, jamais você faria um sacrifício no animal. Você faz até parte da sociedade protetora dos animais. Mas você não obedece a palavra de Deus. Você está sendo semelhante. Por isso que nós temos que ficar atentos às coisas semelhantes aos pecados que a pessoa tem feito por aí. A pessoa não vai ver, não. O bruxo vai para o inferno. Aquele feiticeiro vai para o inferno, a turma com dedo vai para o inferno, e você que é rebelde também vai para o mesmo lugar, e da mesma maneira. Por quê? Porque é semelhante. É o Espírito Santo que está falando aqui, para nós não nos enganarmos mais. E a rebeldia não é só desobedecer, né? A rebeldia é desobedecer, mas também tardar a obedecer. A pessoa já sabe o que tem que fazer e vai por outra sua vida. Eu quero Jesus, mas já aceitei Jesus? Santa Ceia. Eu quero a salvação, mas será que eu tenho buscado a salvação? Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia. O pão representa o corpo de Cristo. Aí a pessoa fala, não, mas eu por enquanto não vou participar da ceia. Não, ainda não quero Jesus. Misericórdia para Deus da sua vida. Mas você tem que participar de culto, cada culto é uma Santa Ceia. Porque a palavra é o pão. E o suco da uva, pastor, mas não é todo culto que o senhor faz o suco e o pão. Mas, por isso, a missão está na palavra. Quando você vem ouvir a palavra de Deus,
O Espírito Santo te convence do pecado. E se você estiver se desviando do caminho, o Espírito Santo te traz de volta, te limpa, te lava novamente no sangue. Independente se é Santa Ceia ou não, todo culto é Santa Ceia. Fala para o irmão, todo culto é Santa Ceia. Irmãos, nós temos aprendido, para não nos enganarmos, que os eventos são muito importantes, mas as datas não. Um dia o Senhor teve a última ceia deles, como teve a primeira. Uma sexta-feira ele morreu por nós no Calvário, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então o evento foi importante, a data não. E daqui sexta-feira ele foi isso. No domingo ele ressuscitou, por isso que domingo significa dia do Senhor, se você sabe. Domingo. É o Senhor. Ele ressuscitou no domingo. Qual domingo? Não sabemos, então guarde todo domingo para o Senhor. Vai todo dia para o Senhor, é o sétimo dia. O Senhor fez todas as coisas em 6 dias. No sétimo dia ele descansou. Mas no sétimo dia do Senhor não passou ainda, porque um dia para Deus é como 1.000 milhões, até bilhões de dias para o homem. No homem ter chegado na terra, que foi o 6º dia, não passou 1 milhão de anos ainda não, então nós estamos no 7º dia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo ele veio, carne, morreu por nós, venceu o inferno, tomou a chave da morte da mão do diabo, ressuscitou, e ficou um dia entre nós, deu testemunho, e depois subiu aos céus, ele também foi para o descanso. Hoje nós fazemos a obra em nome dele. Tem que tomar cuidado com isso, que alguns estão fazendo e a pessoa não está recebendo. Precisa ir lá no 2º livro das Crônicas, capítulo 20, fala que crede em Deus vai bem, crede nos seus profetas e prosperareis. Na antiga aliança, Deus colocava ali o Espírito Santo dele sobre o rei e o sacerdote oficial do povo de Deus. Era 1 ou 2 por geração. Por geração. Uma geração inteira, 1 ou 2. 1 ou 2. Esse Saul aqui, ele aqui acabou de perder o Espírito Santo. Essa rebeldia dele, ele tinha o Espírito Santo. Agora só ficou Samuel. Ficou só o Samuel com o Espírito Santo. Misericórdia. Crê nos seus profetas e vai bem. Ele não cria, ele fazia tudo da própria maneira. A nossa maneira não serve. Ah, pastor, mas eu sei o que é bom para mim, mas você não sabe. Da mesma maneira que essa televisão não sabe o que é bom para ela. Ela não sabe se consertar. Se ela estragar, tem que procurar uma assistência técnica autorizada. O celular não sabe se consertar. Nós também fomos criados. Quem sabe nos consertar o Senhor. Amém? Por isso precisamos aprender a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre feitiçaria. Pega sua Bíblia, vai lá em Levíticos. Qual que é o Levítico? Levítico é o 3º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos. É o 3º livro da Bíblia. E ele fala assim: você volta no Antigo Testamento mesmo. Levíticos, capítulo 19. Amém? Fácil, né? Olha o povo craque comigo. Parabéns. E Levíticos, capítulo 19, o versículo é o 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busquei, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Eu sou aquele irmão, joga umas cartinhas, ou procura horóscopo na internet. A coisa mais mentirosa que existe é o horóscopo na internet. Porque a maioria dos jornais publicados fisicamente, no mundo inteiro, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, tem lá o horóscopo. Todos eles têm. Olha como a informação é do maligno. Para que tem aqui? Se fosse um jornal de Deus, ele jamais colocaria um negócio aqui. Já começa por aí, você vê que a informação está na mão do maligno. Então cuidado com o que você está vendo.
Por isso que você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, para você observar tudo e ter só o que é bom. Porque tem gente que compra o jornal só por causa do horóscopo. Mas hoje tem horóscopo na internet. Todo dia a pessoa vai lá para dar uma consultada. Mas, se fosse uma coisa séria, todos os jornais, né, cada um desses adivinhos, são adivinhos, né? Tem uma pessoa que é responsável pelo Satanás de colocar aquela previsão do horóscopo de cada pessoa em cada jornal. Se fosse uma coisa séria, em cada um dos milhares de jornais publicados todos os dias e até na internet, todo jornal que você fosse, ia ser a mesma coisa. Se olhar num ia ser uma coisa, ir lá no outro ia ser a mesma coisa, na internet é a mesma coisa. Se comprava aquele livro do horóscopo, jornal, revista, ia ser a mesma coisa. E não é, irmãos. São milhares e milhares de chutes. É indignação pública do inferno. A palavra de Deus diz que o profeta que profetizar 100 coisas, sim, e uma delas não se cumprir, esse profeta é falso, não é de Deus e deve ser apedrejado até a morte. Mas como que é aí fora? Se a pessoa profetizar 100 coisas, o horóscopo é assim, a pessoa faz muito mais que isso. Final de ano, porque a pessoa tentando prever o outro ano, tudo feitiçaria, bruxaria. Sai dessa! Se a pessoa ir fora, profetizar 100 coisas e uma se cumprir, ela é aplaudida de pé. Olha como esse feiticeiro é bom, mano. Olha, não é? É ou não é que está assim? E as outras 99 não se cumpriu. Ele chutou, chutando um monte de vezes, até nós que é perto de bola, acerta o gol. Né? Coloca lá um goleiro lá, né? Um bom goleiro, aquele gol grande, né? Vai lá, você vai bater, daqui a pouco você acerta um. É do Satanás, não cai nessa. Não estou falando mal da sua próstata, estou falando só para te alertar que está aqui na palavra de Deus. Vira uma página, vai no capítulo 20. Versículo 27. Quando, pois, algum homem ou mulher tiver espírito, adivinho ou encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, e o seu sangue é sobre sem misericórdia. Hoje não é para pegar ninguém para fazer essas coisas, não, meu irmão. Fala que o pecado é morte, já sabe. Se a pessoa morrer nessa prática, os corações tem muitos se convertendo, irmãos. O senhor mesmo conta também de um caso que aconteceu lá na nossa sede. Que alguém, né, falando com outra pessoa que como que se converteu ao evangelho, que deixou de ser bruxo. Eram 4 bruxos. Um deles deixou de ser, foi para a igreja da graça, lá na nossa sede. Como você deve estar deixando esse missionário te enganar? Como você está deixando isso acontecer com você, meu amigo? Você é doido? Meu amigo, não vou falar nada, vamos lá comigo. Não, vamos comigo, convida, meu amigo. Alguém veio falar mal, convida para vir. Convida. A mesma coisa que aconteceu naquele dia, acontece quase todos os cultos aqui nessa igreja aqui menor. Aconteceu. Chegando lá, os 3 ficaram lá no fundo, o quarto lá, fora. E foi aquele dia de libertação. Libertação. Aí os demônios mais fortes mesmo das religiões dele, eles se manifestaram naquele lugar. Aí o missionário, que tem 1,60 m e pouco, marrou. Aí os caras olham, que lá é fulano de tal. Que a gente não pode nem falar com ele, que a gente apanha. Morre, os caras, esse demônio manda a gente matar a gente, essa entidade aí, que é o tal, não posso nem falar quem mais não cai aqui, né? Mas é aquelas entidades mais fortes mesmo da bruxaria, se manifestaram lá naquele dia. E ali, o funcionário amarrou, repreendeu, mandou embora. E aí, um olhou para o outro, os outros 3 se converteram também.
força nenhuma. Alguns lugares eles mesmo falam assim, ó, uma bruxa, um feiticeiro, uma mãe de santo, pai de santo, fala assim, ó, agora não tem mais nada para você fazer aqui com a gente não, você tem que procurar uma igreja evangélica. Quantas pessoas não vieram procurar assim, ó, quem mandou aqui foi o pai de santo, mãe de santo, irmão. Mas por quê? Porque Jesus é o único caminho que a verdade é a vida. Jesus morreu sim, ressuscitou e vive para sempre. Não deixe o inimigo te enganar. Aqueles que descem a sepultura não sabem de nada. O inimigo ele engana mesmo, porque ele se passa como um espírito familiar do demônio. Porque o diabo não sabe o seu pensamento, mas tudo que foi falado ele sabe. E ele sabe o pensamento que quer colocar em cada pessoa. Então lá atrás você teve uma conversa com uma pessoa que morreu. Aí você vai consultar alguém e aquela pessoa fala tudo certinho que você começou na tua conversa. A pessoa, foi fulano que apareceu, não foi. Os que descem a tumba não voltam mais. A carta de Hebreus também, no Jó fala sobre isso. A carta de Hebreus, capítulo 9, fala sobre isso. Que é o homem determinado a morrer uma única vez. Vindo depois disso um juízo. Juízo. O inimigo engana. Porque a pessoa que crê na reencarnação, por que ela vai buscar santidade nessa vida? Ela vai ter na carne, natural, se ela morrer, que a outra reencarnação que busca. Que o pensamento é isso, é o diabo enganando. Por que eu vou fazer o bem? Alguns fazem o bem, mas não dentro da palavra de Deus. Porque eu vou fazer o bem, porque eu posso precisar também lá no futuro. Mas a santificação, sem ela ninguém verá Deus. Ele determinado morrer uma única vez, não existe isso de reencarnação. Se houvesse, por que a pessoa não tem todas as lembranças daquela pessoa que ela foi anteriormente? Todas. Ou pelo menos algumas, várias. Tudo engano. Engano do maligno. O diabo só veio para roubar, para destruir. E está querendo que você seja destruído, para você ter o mesmo fim que ele. Ele foi condenado. Para ele não tem jeito. Ele não tem jeito. Mas para nós tem. Acorde, pense, reflita, veja a vida diferente que é em Cristo Jesus. Não estou falando de religião, estou falando de algo mais alto. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, para nos dar vida e vida com abundância. Por que não tem uma vida abundante? Por que é só luta, só desespero? Porque você descobre o pé para tampar a cabeça, e você vai tampar a cabeça, você descobre o pé, e assim por diante. Não é dessa maneira, não. O Senhor nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas a rebeldia do Adão e da Eva quebraram essa aliança com Deus do céu, separaram. Está separado. Há uma separação entre Deus e o pecador. Não há ali um meio, porque se o pecador conseguisse chegar na presença de Deus, ia ser fulminado, como esse aqui foram. Um pouquinho mais para frente vai no Deuteronômio, capítulo 18. Passa Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são os livros da lei de Deus, que o próprio Moisés recebeu lá no Horébê. O fogo de Deus ali. Deus deu tudo, destruir isso aqui. 18, isso. Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 9 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Irmão, não pega nada que de ninguém. Muitas religiões, na verdade, elas são fundamentadas em outras religiões mais antigas. Foi pegando tudo que não presta lá para tentar atrair mais público, mas saíram da presença de Deus, irmão. Falando sobre idolatria semana passada, a idolatria não começou entre a cristandade, não. A idolatria é muito mais antiga. Mas daqui a pouco alguém falou assim: lá no Minério, lá aquela época, não sei o que lá, é uma mulher com um bebê no colo. Quem que é uma mulher com um bebê no colo? Aí fala assim: tá vendo ela lá? É
sincretismo de religiões, na bruxaria e na feitiçaria também, ó, vários mesmos, né, do panteão, né, o que é o panteão? Né? Os santos, né, na igreja romana, eles têm uma referência do candomblé, irmãos. É uma outra entidade do candomblé, tem outro nome, irmãos. Se você procurar saber quem são, misericórdia, Deus. Só existe um mediador, já quebra toda idolatria. Não tem outro mediador. Não adianta você pedir para o outro. Você está pedindo para um demônio que está ali representado naquela lei. Você pode procurar o panteão, tanto dos santos que são históricos, tem santo que é histórico e tem santo que é lendário. Lendário. Nunca foi nada, não veio por lugar nenhum, quem sabe que foi, só apareceu a imagem. Você tem uma ideia? A padroeira brasileira, quem sabe onde veio? Apareceu uma imagem quebrada dentro do rio, né? Você tem uma ideia? E o padroeiro na Europa. Quem é o padroeiro da Europa? São Jorge. Matou um dragão. Se você não sabe, dragão de Costa do Fogo nunca nem existiu aqui na Terra. Então, se ele matou um bicho que não existiu, ele também não existiu. Não é porque é santo lendário. Lendário. Começa por uma lenda. Como uma lenda pode defender? É a lei que fosse verdadeiro, como Paulo, como Pedro, como João. Irmãos, eles foram santos o tempo dele. Hoje Jesus fala assim, santo, porque eu sou santo. Hoje nós temos que ser santos. Não se contamine com essas coisas não, porque na verdade esses cultos às imagens são muito mais anteriores que Cristo. E foram levando, e a palavra é completamente, terminantemente contra a idolatria. Completamente. Olha aqui, versículo 10. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, e nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte a um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os... Aqui está falando de tudo que eu falei: quiromancia, cartomancia, necromancia, consultar roupa, proibido pela Bíblia, ou qualquer outro tipo de sacrifício. Tem gente que, na doideira que tem fora, tirando todo o freio moral, a pessoa acha que vai ter uma colheita melhor se ela sacrificar o próprio filho. É culto a almas, muito mais antigo que a cristandade, que eles já faziam isso. Escolhiam uma criança, alguém que não queria criar criança, que foi uma criança indesejada, que não foi programada. Pronto, isso já oferecia. Aquecia lá o Baal, que era uma estátua de bronze, aquecia lá por baixo, e na barriga do Baal tinha um furo. Ali, jogava ali. Sacrifício de criança. Mas o que é o aborto? E desde a concepção à vida, sacrificar criança, né? Cuida dos animais. Ai, tinha atropelar um animal sem querer. Mas a pessoa faz protesto: não, meu corpo, minhas regras. Ué, seu corpo, suas regras? O bebê não tem um corpo, não? É regra dele. Será que ele quer morrer? Será que ele se fez sozinho? Ele se colocou lá dentro, o filho de Maria só foi um, viu? Olha você fazendo muita barra. Morte, não matarás. Sacrifício, é uma bruxaria, a pessoa nem percebe. Não tem condição. Não tem condição, irmãos. A maioria das nações, elas têm pessoas que querem, são casais casados, que desejam ter filhos, e o inimigo também coloca algum impedimento. São loucos para adotar um bebê, que melhor adotar um bebê. Não é melhor? Você vai criar, você vai falar, não, você é adotado, mas você vai criar aquela criança desde pequena, porque quando for grande é mais difícil, até
palavra diz: ensina a criança que no caminho que se deve andar, que quando crescer não vai se desviar. E quando crescer é mais difícil, mas não é impossível, mas é mais difícil. É igual quem é doutor, já é uma criança já mais crescida. Se foi mal criada, não é educada. Talvez ela foi bem criada. Talvez o orfanato que ela viveu, ou a família que ela viveu até então foi bem criada. Mas muitas vezes não foi bem criada. Ninguém nasce mal, ninguém nasce em religião nenhuma. Ninguém nasce drogado, ninguém nasce viciado, ninguém nasce criminoso. São tudo coisas que foram aprendidas com o passar do tempo. Foram vendo em casa. Ah, mas não, eu nasci em tal religião, não nasceu, sua família que te ensinou. Família que te ensinou. Foi Deus. Se você quer estar com Deus, você buscar e conhecereis a verdade vos libertará. Olha aqui, ó, versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, Jeová. E por estas abominações, o Senhor Jeová, teu Deus, as lança fora de diante de ai, não tem jeito. A rebeldia simplesmente é feitiçaria. Você está sendo rebelde, você está sendo lançado fora. Deus não ouve, não tem jeito. Tem que mudar essa sua posição. E vem, participa da ceia, e continua lá na mesma prática, e fuma, e bebe, e usa droga, e vai para lá, e vem para cá, não consigo, consegue, mano. Ah, não, que exploda a sua cabeça, mas você nunca coloca mais essa chupeta de Satanás na sua boca. Que você fica tremendo o resto da vida, né? Que para fazer um omelete é só colocar o ovo na sua mão, você chacoalha lá, não precisa bater. Mas nunca mais coloca cachaça na sua boca. Nem droga, não consegue agir no Deus, quem impedirá? Pede força dele, pede, seja a força da minha vida, até hoje, porque a pessoa brinca, a pessoa pensa, você me ajuda, não consigo, consegue, oração da fé, pode muito resolver, pode tudo, mas pode muito, mas deixa a fé agir. Faz depois da oração da fé, você faz aquele exercício da fé, como se fosse aquela fisioterapia da fé. A pessoa ficou lá em coma, precisa fazer uma fisioterapia para voltar a andar. A pessoa ficou muito tempo doente, mesmo sendo curada divinamente, talvez aos sintomas, mas ele continua, porque o diabo quer ficar, irmão. Fez a oração da fé, continua firme em nome do Senhor Jesus. Ore mesmo, se a medicação, quem dá alta é médico. Para de se medicar, não. Mas você ora a Deus para aquele remédio, fazer só o que ele tem que fazer, e para você amaldiçoar ele, você não precisa dele, porque o seu corpo já foi sarado. O médico vai observando, vai removendo o remédio, daqui a pouco ele vai perceber que você realmente foi curado em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Exatamente. Mas não, a pessoa, em primeiro lugar, já pensar, vou procurar médico, vou procurar medicina, isso não é fé, meu irmão. Não é errado você procurar, mas você primeiro ore. Vê o que acontece. Espere no Senhor. Faz a oração. Sai da cabeça. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Não saiu. Não aconteceu nada, não. Compra um Doril para mim. Você é fé? Falei até Doril. Eu nem sei se existe mais. Vamos. Toca o barco. Fala para não toca o barco. Vai viver como se aquilo não estivesse na sua vida. Não deixa aquilo te derrubar. Não deixa aquilo te angustiar. Aquele sintoma, aquele negócio, por pior que seja, não vai atribular aquele que vive no Santíssimo Lugar. É o pior, aquele negócio que é câncer. É aquela metástase mesmo que está quase terminal. A pessoa nem se abala. Que diferença faz? Ela faz a oração séria da fé, toca o barco e nem fala para ninguém, só com Deus e com as pessoas que são superiores a ela espiritualmente, que vão orar por ela. Não que vão se desesperar. Tem gente que só vai desesperar, irmão. Você vai ficar pior, a pessoa está desesperada do seu lado. Minha mãe vai morrer, meu filho. Não. Pega com Deus. Irmão. Olha aí, versículo 13. Porque serás perfeito, como o Senhor
o Senhor teu Deus é. Amém, irmãos? Sede santo, que o Senhor é santo, sede perfeito. Tira tudo que presta. Se não tirar, vai acabar sendo contaminado. Contaminado. Volta no erro. Não, perdão. Esqueci. Você está no Deuteronômio, mas no capítulo 21 primeiro. Perdão. Isso. Depois vai no Êxodo. Capítulo 21. Versículo 18. Amém? Olha o que diz: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e de sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão ele e levarão aos anciãos da cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dás ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedra até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo o Israel o ouça e ai. Irmãos, hoje não é para condenar ninguém, irmãos. Mas o fim do rebelde é esse. Você está ensinando o caminho e não quer saber, continua se consagrando. Pois nós temos uma promessa que quem crê, Jesus será salvo na tua casa. Ele não tinha. O filho rebelde se levava para o Sião e ia ser apedrejado. Mas não pense não que aquele filho rebelde que hoje está sendo levado para o Sião vai ser apedrejado aí fora. É traficante que vai apedrejar, faz matar, porque está devendo um centavo. É a polícia quando pega 10 pau, ele também. Os outros também, próprios amigos, não são amigos de ninguém, também brigam, bate, faz violência. Porque o diabo, ele destrói para imperar. As pessoas fazem a mesma coisa, mas qualquer coisa já se estranha. Os bêbados se estranham, os drogados se estranham, os traficantes se estranham, os ladrões se estranham, tudo que não presta se estranha. E estão com o mesmo demônio. Não pensa que o inferno está dividido, não. A casa dividida não ia se subsistir. Mas na verdade o império de Satanás é ele. Ele destrói para imperar. Ele prepara o adúltero e aquele que verdadeiramente foi traído para descobrir e matar todo mundo e destruir várias famílias e causar o maior transtorno possível. Ele prepara aquela pessoa que verdadeiramente está andando com uma roupa errada na hora errada e o estuprador para ter um encontro e causar aquela desgraça, aquela tragédia. Não é um lado, só os dois, irmão. Se a pessoa estiver andando em santificação, com roupa recatada dentro da casa de Deus, na hora que sai da casa de Deus, nem achado vai ser do maligno, nem enxergado vai, não. Mas ninguém vive preso dentro de casa. A pessoa quando sai para a rua vai ser apedrejado, não. Alguma coisa acontecer. Ser apedrejado dentro de casa, ser apedrejado dentro do emprego que a pessoa tem, chega lá, é só massacre. Por quê? Porque não quer. Porque está sendo rebelde. Está sendo rebelde. Olha, agora sim no Êxodo, capítulo 23. Versículo 20. Amém? Amém. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Exatamente. Não sai sem a direção de Jesus. Sem Jesus nada, a direção da palavra. Não adianta. A pessoa sai na hora errada, na hora errada, com a roupa errada, vai amassar, amassar. Mas quando a pessoa está obedecendo a palavra de Deus em santidade,
Deus coloca um anjo então contra o nosso território. Aquele anjo que nos protege de todos os males. Um único anjo destruiu um exército de 185 mil soldados do maligno de uma vez só, uma chapuletada só. Teve nem um ou não. E além do anjo, ainda tem uma muralha de fogo. Você tem essa muralha de fogo, você vai ser até invisível para os ataques do maligno. Alguém usado pelo Satanás quer te achar, nem vai te ver. Quantos testemunhos nós temos por aí que a pessoa está saltando aqui, tem um servo de Deus aqui. O pessoal passa, só falta atropelar a pessoa e não enxerga. Tem vários vídeos por aí que as pessoas até desconfiam, isso aqui vai ser parente lá do bandido. Não é, meu amigo, não é invisível, o bandido não está enxergando, não é para enxergar o crente mesmo. Então seja crente quando você enxergado também. Exatamente. Lembra um carro que foi fechado, tinha 3 senhoras de madrugada que tinham vindo de uma vigília. Esse carro de aplicativo, o bandido fechou o carro, as 3 desceram do carro, né? As 3 desceram do carro e os caras passaram por ela e nem chegaram. Os caras continuaram perseguindo o carro. Será que elas também não tinham celular? Alguma coisa que tem valor ali, acrescentavam? Nem tentaram nada com as 3 mulheres de Deus. Está aí, ó, só procurar como você vai achar. Foi um taxista que teve que fugir de uma disso. As moças desceram do carro. Os meninos estavam para trás, elas estavam aqui na frente deles, e olhando para ela, continuaram tentando perseguir o carro. Deus. É Deus. Olha aqui, continuando, versículo 21. Guarda-te diante dele, e ouve sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, heteus, filisteus, aos cananeus, heveus, jebuseus, e os destruireis, e não te quererá diante dos teus ídolos, e nem os servirá, e nem fará conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrará todas as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa, e tirarei do meio de ti toda a enfermidade. Olha a ceia ali, não era o suco, olha a doença. A doença, muito antes, Deus já determinou. Ele vai abençoar a nossa pão, a palavra, a nossa água, ou hoje nós vamos participar com o suco da uva, representando o sangue do Senhor, e vai tirar toda a enfermidade do nosso meio se nós não formos rebeldes. Não seja rebelde, continua firme, porque não vai dar certo com o rebelde nem com o feiticeiro. Aqui no Êxodo mesmo, olha o que diz o capítulo 22. Volta um pouquinho aí, uma página. Só um versículo. A gente já viu que a feitiçaria é semelhante à rebeldia. Olha o que diz o versículo 18. 22, 18. Amém? A feiticeira não deixarás viver o Senhor. Nem feiticeiro vai herdar o reino dos céus. Mas é semelhante à rebeldia. Então, nenhum rebelde. Rebelde não é só o que desobedece, ou que tarda a obedecer. Deus criou a sua imagem e semelhança. As crianças são salvas de inocência. Passou a ter inocência, começa a ter consciência das coisas. Que idade que é isso, pastor? 14, 13, 14, 15 anos. Então ele começa a ter consciência, já pode ser aprendiz aqui no Brasil. Algumas nações com 16 já pode até dirigir veículo, motor. Então já começa a ter certos tipos mesmo de responsabilidades do natural e ao ter a data que se acaba o tempo de inocência. Então tem que aproveitar que acabou a inocência, o que fez dali para trás não vai estar contado.
Apesar que o diabo está tirando o freio moral de criança, e que tem criança de 10, 11 anos que é mais maliciosa que nós, irmão. A menina ficou grávida com 10 anos, 10 ou 12, que me abortou lá. Essa menina não era nem para ter menstruado, mas foi tirando a inocência. Né? Como que é tirar a inocência? Levando coisa que não presta para casa, sexualidade, por exemplo. A pessoa coloca o olho na sexualidade desde criança, fica vendo sexualidade, música sensual, aquelas danças sensuais. Né? Que a menstruação também vem com filho de inocência. Era para ter vindo uns 2, 3 anos, geralmente eu não sei as irmãs aí, né? Mas eu lembro quando veio a sua primeira. Alguém das irmãs aqui, se quiser falar, faça o que quiser. Alguém teve menstruação com menos de 10 anos? A irmã está falando que foi 12. Ninguém. 11, 12, por aí. Mas por que foi adiantada isso na vida dessa moça e ela ainda ficou grávida? Porque foi tirado o freio moral. Ela foi tirada a inocência dela. Ela tem que se virar para o Senhor agora, ainda mais. Ela cometeu um infanticídio. Ou como que ela estava preparada para ter a relação íntima, mas não para ter o filho, mas nem para criar. Porque existem pessoas querendo mesmo ter um filho, né, adotar um filho. Oxe, não. Foi aquela revolução. E o errado está certo. As pessoas que lutaram para aquela moça ter o filho, depois de levar essa criança para adoção, foram massacradas. Olha aí, só olhar, irmão, como que está a informação, foram massacrados, estão sendo massacrados, perderam cargos. E quem apoiou ela? Meu amigo, ninguém vai escapar do juízo do Senhor. Deus vai ver. Esse não vai ver, não vai ter jeitinho, amém? Mas em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse toda vez, amém? Vamos colocar de pé, adorar a Deus e mudar essa situação. Amém? É a fé. A fé é o fim fundamento daquilo que você espera, daquilo que você não vê. Isso, se é impossível agradar a Deus, mas para produzir a fé real, você tem que mover a cova da carne. Uma pessoa que pode falar que está cheio de fé e está na rebeldia ou na feitiçaria. Não é não, meu amigo. Amém? O Senhor Jesus vai nessas palavras. Até o fim, fundamento de tudo que se espera não se vê, porque a fé é um instrumento, onde ela Deus opera em você, como somente a mentorados, aquele
Porque a fé é um instrumento, porque a Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não veem e creram, estes serão abençoados, aqueles que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Deus vai te ouvir, Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Em o nome de Jesus, 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 você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Não há impossível para Deus e tudo é possível aquele que crê. Só que Deus não ouve pecadores. Por isso nós estamos aprendendo sobre o pecado, para tirar da nossa vida, para tirar da nossa casa e família e passarmos a ser ouvido do Senhor e tomar posse daquilo que verdadeiramente Ele tem preparado para nós. Amém? Volta lá onde nós começamos, 1 Samuel capítulo 15. Nossa, terrível a vida do rebelde. Terrível. O ungido de Deus, ele perdeu a unção. Amém? 1 Samuel, lembra, é o nono livro do Antigo Testamento. Gênesis, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, onde nós paramos. Porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. O que é porfiar? Porfiar é se justificar. O justo não se justifica. Se você não sabia, anota aí no seu calendário, no seu aí, ó, anota na Bíblia, para pegar uma caneta, ó, porfiar. Porfiar é se justificar. Quem nos justifica é o Senhor. A pessoa se justifica, tenta convencer a outra parte que a pessoa está certa, sendo que ela está errada. Isso que é porfiar. A pessoa se justificar uma coisa que ela fez errada, mas eu tinha minhas razões, eu precisava. Isso é porfiar. Tinha gente fazendo isso. Mas do meu jeito, Deus tem que entender, Deus não tinha que entender nada. Deus ele criou tudo do nada. Porfiar, então, é como iniquidade, que é toda injustiça, desrespeito e desapego à palavra de Deus. Você se justificou em você confessar e deixar? Ou então você não vou perdoar fulano porque não tem jeito? Você está porfiando? Não, fulano fez uma coisa muito má para mim. Você vai participar de uma Santa Ceia da mentira, do ódio. Não é do amor, não. Você não perdoa? Coloca a tua casa em ordem. Fala sério com Deus, eu quero a salvação, eu quero a salvação. Não há salvação fora disso. Olha aqui mais. Idolatria, que a gente vai falando sobre idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor. Rejeitou, está vendo? Jesus é a palavra. Quando a pessoa rejeita qualquer vírgula da palavra, está rejeitando o próprio Senhor Jesus. E Jesus ele fala, todo aquele que me rejeitar
rejeitar, o Pai o rejeitará. E olha o que ele diz aqui, desde o Antigo Testamento. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ah, pastor, mas eu não sou rei. Quem falou que não é? Era para ser. Apocalipse 1, 5 e 5 e 10. Nós somos com todos comprados para Deus, reis e sacerdotes, rainha e sacerdotisa pelo Senhor Jesus. Jesus derramou o sangue dele no Calvário? Então não é para você ser qualquer um, é para você ser um rei, para você ser uma rainha, um sacerdote, uma sacerdotisa. O rei tem que ter o fruto do Espírito Santo, tem domínio. O sacerdote é aquele que tem uma vida de sacrifício, não está aqui, não é fácil. Aí você vai poder entrar no Santíssimo Lugar para o adorar. Amém? Então, o Saul, olha só, nessa geração, tinha dois com o Espírito Santo, o Saul, né? E o Samuel. O Saul perdeu o Espírito Santo. Perdeu. Tanto no capítulo 16, olha só o título. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Davi com 12 anos foi ungido. A unção do Espírito Santo estava sobre Davi. Então quem tinha o Espírito Santo agora era o Samuel e o Davi. Davi ajudou muitos. Só que o Saul não percebeu que ele estava sendo inimigo do santo do Senhor, do ungido de Deus. Às vezes a pessoa não quer saber o que a gente procura saber fazer dentro da casa de Deus. Às vezes a pessoa está sendo nossa inimiga. Nós não somos inimigos, nós não temos inimigo. A inimizade é uma parte de nós, que eu vou estudar até nas próximas semanas sobre isso. Né? Tem vários tipos de intriga que o servo de Deus não convém contender. Mas o Saul perdeu o Espírito Santo. E ele manda até procurar falar o Samuel que tinha o Espírito Santo. Mas tem outro que tinha o Espírito Santo na face da terra, era o Davi, e ele mesmo. A luz não se dá com as trevas. Não tem jeito. Então, como o Saul que tinha perdido o Espírito Santo, ele foi contra Davi mesmo. E aí, só que um dia, o Samuel morreu. E as batalhas de Israel continuavam grandes e grandes e grandes e grandes. E o próprio Saul, que havia mandado matar todas as feiticeiras, mas ele era rebelde, o único que tinha o Espírito Santo na face da terra, quem que era? O inimigo dele. Cuidado para não ser inimigo de um santo de Deus. Aí a pessoa só está querendo o seu bem. Se você for ver, o Davi nunca se levantou, teve até a oportunidade até de matar o Saul várias vezes, não fez. Não fez. Olha o que aconteceu no capítulo 28. Aí mesmo, 1 Samuel 28. Versículo 3. E já Samuel era... Ô pastor, mas não está no livro de Samuel, porque o segundo Samuel, sim. Quem escreveu? Samuel não foi. Amém? Ninguém sabe, né? Aqui é do Espírito Santo, olha aí. E todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha se desterrado dos adivinhos e encantadores. Quem é desterrado? Matou. Ele matou todos os feiticeiros, quase todos. Né? Ele fez na carne. Né? Nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principais e potestades. Aí eles faziam tudo do jeito dele, ele fez e mandou matar. Feiticeiro manda matar tudo. Mandou matar todos os feiticeiros, puxa. Só que o Samuel tinha morrido, que tinha o Espírito Santo, é que ele consultava em Deus, bem diferente. Quando se vê uma revelação de Deus, e onde vê uma adivinhação do Satanás. Samuel era cheio do Espírito Santo de Deus desde a infância. E morreu. O outro que tinha o Espírito Santo era Davi. Ele não ia falar com Davi. E o que então esse Saul tentou fazer? Ele tentou invocar o Espírito do Samuel. Olha aí, continuando em nome de Jesus, versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou-se Saul a todo Israel e se acamparam a Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e se
E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não. Deus não ouve é pecador, não ouve rebelde, não ouve feiticeiro, não ouve quem bebe, não ouve quem fuma, quem usa droga, não ouve quem entra em confusão, não ouve quem não busca santificação, quem não se enche do Espírito Santo, quem não perdoa para ser perdoado, quem não se arrependeu do seu pecado, não ouve, irmão. Isaías 59 e João capítulo 9, versículo 31. Deus não ouve é pecador. Na hora que veio a batalha grande, Davi tinha caído para o outro campo, que era o Davi não estava mais do lado dele. Ele tremeu, ele estava agora sem Samuel ainda para interceder. Ficou com medo. Consultou a Deus e Deus não respondeu. Cuidado, hein? Deus responde na alegria do coração. Se for na alegria do coração, não foi a resposta de Deus, não. Se você não tiver santificação, também não é a resposta de Deus. O diabo ele engana. Ele faz tudo para imitar Deus, para enganar o maior número de pessoas possível. Nós temos que saquear o inferno. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus, não respondeu nem em sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Urim era aquela consulta que eles faziam. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Como assim? Ele mandou matar todos? Por que ele queria uma feiticeira? Para você ver como a rebeldia é semelhante à feitiçaria. No caso de Saul foi literal. Ele foi tão rebelde, ele sabia mesmo que Deus era contra os feiticeiros, que mandou matar todos, mas na hora de uma batalha que ele não teve a resposta de Deus, ele foi procurar a feitiçaria. É como aquele que quer a bênção, não importa de onde que vem. Vou na igreja evangélica, se eu receber, não, se eu vou na macumba, se não receber, eu vou lá não sei aonde, então eu vou lá na comunidade, vou lá não sei aonde. Não, para com isso. É Deus. Tem gente que é assim, não quer saber da minha bênção. O negócio é bênção. E Cristo não é fácil, e buscar a santificação, a obediência, entendeu? Mas as bênçãos do Senhor enriquecem, não apresenta. Aí fora é diferente. A pessoa pode até enriquecer, mas endividou. Troca de marido e esposa toda hora, o senhor vai tudo para droga, vai para isso aqui, uma rebeldia total, só desgraça, miséria, né? Não vive, a pessoa não vive, tem medo de sair, o sequestrador quer pegar, o ladrão quer pegar, ataque para todo quanto é lado. Enriquece, mas acrescenta dor. As bênçãos do senhor enriquecem, não acrescenta dores. Para que vá e ela te consulte, e os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher em que há o espírito de adivinhar. Ai. Olha o que diz aqui, ó. Continuando em nome do Senhor Jesus. E Saúl se disfarçou e se vestiu de uma veste, e foi com ele 2 homens de noite ver a mulher. E pediu: peço-te que te adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir diante de disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal lhe sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ela disse: me faz subir? Samuel pediu, como se fosse, né, essas consultas espirituais que existem hoje em dia, que a pessoa pede para alguém vir do antepassado. O Saul pediu para mim Samuel. Samuel, eu quero falar com Samuel. Samuel morreu, mas com Davi eu não vou falar. Davi tinha sido livre, então eu vou falar com Samuel. Foi falar com Samuel. E vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou ela em alta voz. A mulher falou a Saul, dizendo: por que lhe tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. É o inimigo, né? Na hora que se manifestou ali, sabia que era o Saul. Mas não que seja o Samuel que estava ali com ela. Não que seja o Samuel mesmo. O Samuel era homem de Deus, mas algumas coisas que foram conversadas, ele sabia, o Satanás. Olha aí. E o rei lhe disse: não temos porém, o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem a terra.
e lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Se inclinou-se a Samuel, que não era um demônio. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Ainda o demônio ainda bem bravo, hein? Que me fizesse subir, né? Me tirasse daqui de subir. Samuel foi para o céu, como que ia subir? Né? Ele ia descer. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem sonhos. Por isso chamei a ti, para que me faça saber o que há de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Então o Senhor tem feito para contigo pouco pela minha boca, te disse: o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao seu companheiro. O Satanás, até o diabo sabia isso. Então não queria dizer que era o Samuel que estava aqui. Olha como o inimigo engana. 18. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Então, Satanás falou assim: ainda hoje você e seus filhos estão comigo no dia do inferno. Samuel não estava ali. Quando você consulta o espírito familiar, a pessoa sabe o que foi conversado e parece a pessoa, faz até a voz, mas é o inimigo, que era o anjo de luz. Ele se faz até de anjo de luz novamente, mas ele não tem mais luz nenhuma. Nem nós que temos a luz da palavra de Jesus Cristo, que temos de iluminar, que tomar conta deles, tirar tudo que não presta, para participarmos dignamente da ceia, que é todo dia, não é só hoje que temos elementos, não. Todo dia nós temos que participar da ceia em nome do Senhor Jesus. A ceia não pode ser da rebeldia, da feitiçaria, da bruxaria, do ódio, do rancor, da mentira, do pecado. A Santa Ceia é santa fé do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Não tem jeito. O Saul foi tão rebelde que acabou indo por lá da feiticeira. Alguém ama os animais, até faz parte dele na sociedade protetora dos animais, mas é rebelde, não obedece a palavra de Deus, vai ter o mesmo fim do feiticeiro que vai lá sacrificar as encruzilhadas, as mata-gente, os cordões semitécnicos, os centros que tem por aí. Não se engane mais não. Não se engane mais não. Deus é santo, é santificação. Só existe um mediador entre Deus e os seres humanos, é Jesus Cristo. E se morrer por nós, e nós vamos participar dignamente do nosso Senhor Jesus. Amém? Pega a sua Bíblia, abre lá em João capítulo 6. Preparar para participar da ceia. João é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Versículo 35 diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É bênção para todo lado. Venha a mim todos os que estáis famintos, que estáis sedentos, tem que buscar a justiça no Senhor, é na palavra. Todo dia meditar na palavra de Deus. Todo dia. A palavra é bem clara, do Êxodo, do Gênesis ao Apocalipse, que nós temos que orar sem cessar, a pessoa fica dia sem orar. Tem que buscar a Deus.
Todo aquele que o Pai der virá até Jesus. E o que vier até Jesus, de maneira nenhuma será lançado. Foi Deus que te trouxe aqui. E você vê, sua família vai vir, mas você tem que continuar firme em nome do Senhor Jesus. Jesus é bem claro quanto a isso. Aquele que vem não vai ser lançado fora. A pessoa veio, a família vai vir. Senhor, eu vim, minha família vai vir. Creio em nome do Senhor Jesus. Pula para o versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem não come do pão ou bebe do cálice não tem parte nenhuma com Jesus. Ai da carne. Mas lá em 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dando devido valor ao corpo e ao sangue do Senhor. Então examine, pois, cada pessoa a si mesma, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque, versículo 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Amém, irmãos? Vamos examinar, vamos correr. Você e Deus agora colocando a sua casa em ordem. Nós falamos do seu sair e sobre rebeldia. Rebeldia, irmãos, é uma coisa muito constante na vida de muitas pessoas que se dizem de Deus. Que não é só desobedecer, mas é tardar a obedecer. Só que é um pecado semelhante. Gálatas 5, coisas semelhantes a essas. Olha como é importante nós aprendemos a palavra de Deus para não sermos enganados por ninguém. Feche seus olhos e fala com Deus: é você, Deus, eu não posso te representar nessa oração. Abre o seu coração, pede força. Se arrepende mesmo do seu pecado, em nome do Senhor Jesus, confesse isso, pede força para perdoar e ser perdoado. Se está tendo alguma prática pecaminosa, vício, por exemplo, isso é pecado, você não pode participar disso, não pode, de jeito nenhum. Isso não brinca com essas coisas, não. Com Deus não se brinca, o diabo não está brincando com ninguém também, não. Está aproveitando isso para colocar um monte de coisa errada na sua vida. Meu Deus, errado. Em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, sobre cada vida. Envia os seus anjos para passarem com a vassoura de fogo, que convence do pecado, para nos arrependermos, meu Pai. Ô Senhor Jesus, da justiça, Pai, para perdoarmos, e do juízo, porque ninguém vai escapar do juízo do Senhor. Venha com o teu poder e a tua unção, visita cada pessoa nessa hora, e enche do teu Santo Espírito, enche, meu Pai, a tua santidade, até transbordar diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus, envolvendo toda a obra da carne, e coisas semelhantes, ou buscando amadurecer o fruto do Espírito Santo, amando até na hora que não era para amar, Pai, continuando em paz, independente da luta, ou continuando alegre, independente dos ataques, Pai. Ô Senhor Jesus, sendo bom para com todos, Pai, sendo otimista mesmo no momento de crise, Pai. Ou sendo manso e obediente, mesmo no momento vendo que aquela pessoa fazer uma coisa diferente, ou sendo temperado, Pai, tendo domínio próprio como rei e rainha, como sacerdote, sacerdotisa que somos em nome do Senhor Jesus, tendo aquela paciência divina, Pai, tendo aquela temperança, tendo aquela bondade esperançosa, aquela esperança bondosa, todo o fruto do Espírito Santo vai ser amadurecido quando você estiver sem obra da carne, arrependido diante da presença de Deus. E isso tem que se arrepender. Isso, tem que querer a salvação. Você quer a salvação, você arrepende nessa hora, confessa mesmo todos os seus pecados, perdoa mesmo aquele que eles tenham ofendido para ser perdoado, em nome do Senhor Jesus, e pede uma nova vida com Cristo. Precisamos reconhecê-los em todos os nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Oh, Senhor Jesus, visita cada pessoa com renovo, em nome do Senhor Jesus nessa hora. Amém e graças. Irmãos, com fé, levanta a sua mão direita, olha aqui na mão do pastor, olha, tá bom? Olho aberto.
diante de ti e me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por intenções e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, ajuda-me a não cair mais em tentações e a perdoar para ser perdoado. Em nome do Senhor Jesus, eu nego a eficácia do pecado, do diabo, dos mensageiros do diabo na minha vida. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador na minha vida. Amém. Graças a Deus. Como todo mundo que fez oração com fé, não só pode, como deve participar da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Se é santo, é tempo de santificação, em nome do Senhor Jesus. Fazer isso todas as vezes que ceais em memória de mim. Senhor, nós estamos em memória do Senhor. É santa ceia, santa porque o Senhor é santo. O teu corpo, meu Pai, está representado nesse pão, que consagrado, ou verdadeiramente representa o teu corpo que foi martirizado de dores e recebeu aquelas chicotadas, perfuradas, meu Pai, com os pregos dos escravos lá na cruz, meu Pai. E ali estava sendo depositado todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Nós participamos do corpo de Cristo, assumir todas as bênçãos na nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer do corpo. Aleluia. Da mesma maneira que esse pão foi moído entre nossos dentes molares, foi assim que Jesus foi moído. Quanta dor sofreu meu Senhor. Ah, mas não foi então. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, recebeu o corpo de Cristo e Jesus está te dando saúde agora. Toma posse. Dá glória a Deus, igreja. Receba a saúde do seu corpo em nome de Jesus. Oh, é na força do poder.
Agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, pois Deus é espírito, assim aquele que adora em espírito e verdade. Isso, a bênção chegou, uma autêntica, não importa o diagnóstico, não importa o sintoma, não importa o mal que se curou, não importa se é um mal genético, um mal hereditário ou herança genética maligna, não importa se é uma maldição familiar, não importa se é uma sequela de uma vida desregrada do passado ou do presente, não importa se é uma sequela de um acidente, de uma vacina, de um tratamento, não importa, pelas feridas de Jesus Cristo nós fomos sarados, e o sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário, ele morreu sim por nós, ele derramou seu sangue por amor, para que nós tivéssemos saúde, receba a saúde do teu corpo, o corpo tem que curar em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda ação do inferno, tudo que não presta nessa vida, em nome do Senhor Jesus. O mal não pode pecar, onde Jesus Cristo entra, onde o poder de Deus entra, onde o templo do Espírito Santo entra, onde mesmo o corpo de Cristo entra, o mal tem que sair, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo que nasceu, Jesus tomou o cálice, apresenta o cálice aos céus, e tendo dado graça, diz: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Senhor, que estamos em memória sua, é a comunhão dos filhos na casa do Pai. Com bom e suave que os irmãos eles vivam que amam. Esse cálice consagrado não é suco de uva, é o sangue de Jesus, o bem mais precioso que já caiu sobre essa terra. No passado, o sangue dos animais era usado para cobrir o pecado do pecador do povo de Deus, até que ele pecasse de novo. Mas Jesus Cristo, ele não cobre o pecado de ninguém. O sangue de Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Participe do cálice de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, não importa quando você foi, você se arrependeu. Você participou dignamente do corpo e do sangue de Jesus. Oh, agora é a hora de você se encher da presença do Todo-Poderoso, dando glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus, irmãos. Vai dizendo aleluia, 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 aleluia. Levanta suas mãos para glorificar, para agradecer pela sua vida, pela tua casa, pela tua família, a tua saúde, que você acabou de receber de volta a saúde. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo dá saúde, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem que concordar. Produzir o fruto. Dá uma mão para esse. Vai dando alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, a mansidão, o primeiro bloco. Dá a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, toda a promessa, toda a fé, operações de maravilha, toda a curada, discernimento de espírito. Oh, Senhor Jesus, dá a interpretação dessas línguas. Aleluia. Isso. Você que pede, recebe o Espírito Santo nessa hora. Batismo. Isso, estão preparados. Tempo do Espírito Santo receberam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Glorifica a igreja. Glorifica a condução das suas águas. Isso, glorifica. Isso, é toda a liberdade do Senhor de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Isso, essa problema não é uma do seu Deus. E você participou dignamente da presença do Todo-Poderoso, do inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Agora você é de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você tem parte com Ele, participou do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Isso, dignamente, como é assim a única maneira de entrar no santíssimo lugar para tomar posse do impossível pela fé em nome do Senhor Jesus. E nós estamos nessa consagração também, a consagração dentro do jejum das causas impossíveis, ou para muitos o impossível é que se salva, o impossível é que algum parente saísse do risco, ou que ela mesmo saiu do risco, mas daqui a pouco valeu em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ouve o fogo santo da glória passando por dentro de cada pessoa, abençoa o corpo, alma, espírito, mente e coração, abençoa os trilhões de células em que cada um
Santíssimo Lugar. Agora que você acessou o salmo do trono do Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus não se agrada das vãs repetições, mas Ele se agrada das últimas repetições. Quem não se agrada das últimas repetições é o Satanás, é o diabo. Então nós unimos a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. E chama a mão pelo lado, manda embora agora. Olha que ela possa ser possível pela sua fé, em nome do Senhor Jesus. Manda embora. Chama a mão para mandar embora. Isso, manda embora. Toda carnalidade do mundo aqui no céu, passa a mão no corpo, sai de mim, toda obra da carne, tudo que tem impedido essa pessoa de receber o Espírito Santo, de ser renovado no Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, fora, maldito. Acabou em nome do Senhor Jesus. Sai dessa vida, sai dessa coração, sai dessa vida em nome do Senhor Jesus. Sai com todos os problemas de saúde também, mas se você guarda do Covid, se guarda da vacina, se guarda dos tratamentos, se guarda da vida desregrada do passado, se guarda da rebeldia, se guarda de todo que não cresce, vai pegando tudo crescer, vai sair agora, sai com esse aperto no crânio, vai sair com esse aperto na veia, vai sair com essa angústia, com essa opressão, com essa depressão, com essa ansiedade que decorre da depressão. Vai embora, mas aceita não, agora é você mandar o Senhor embora. Ele não gosta dessa oração, ela não pode, não gosta dessa última repetição. Em nome do Senhor Jesus, toda ação do inferno, toda ação do diabo e dos mensageiros do diabo, toda dor, doença, enfermidade, toda maldição familiar, mal genética, mal hereditária, eu devo ser genética maligna, acabou, maldito. Eu não quero que o outro tenha ignorância, maldição hereditária, genética quebrada em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esses casamentos que não davam certo, essa vida mesmo, essa doença que tem passado de geração em geração, acabou, maldito. Essas vidas não são suas, essas vidas não te pertencem. Nenhuma delas pode ser mais atacada por ti, e nem as suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. É tu e tua casa, meu irmão. É tu e tua casa, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. É santificação, é remover a obra da carne, remover a rebeldia, as feitiçarias, bruxaria, o grande acabou. Ainda tem um trabalho contrário. Alguém fez um trabalho contra você. Você nem sabia que o povo alguma coisa que estava consagrado ao maligno, e algo aconteceu na sua vida, você perdeu a saúde. Em nome do Senhor Jesus, acabou. Toda obra de macumba, de feitiço, de bruxaria, de ouro branco, de inveja, de bruxaria, de ouro terra, tudo que é seu, maldito. E sai daí. Marca o passado, sai do Senhor. Coisa que não presta, sai do Senhor Jesus. Não pode mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Basta a mão levantada, na glória a Deus. Aleluia. E declara, meu Deus, muito obrigado. Eu creio que eu tomo posse do meu possível, pela minha fé, e vou ficar firme na tua presença, até a tua glória. Amém, amém, e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva. Vamos ouvir toda a pessoa com fé, que se arrependeu, perdoou, foi perdoado, está salvo. Deus começou uma linda obra na sua vida, linda na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus. E depois da oração, pastor, estou me sentindo melhor aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu, pastor, depois eu aprendi muito hoje, e depois da oração, estou me sentindo muito bem, amém? Graças a Deus, hoje não está tempo para fazer, até passou um pouquinho de orar, mas não está cedo, e foi necessário, amém, irmãos? Creio que Deus colocou todos em nome do Senhor Jesus, amém? Deus aqui no Facebook, a mesma coisa, nós estamos encerrando essa transmissão, mas deixa aquele coração, aquele joinha, compartilhe, deixe o seu testemunho, coloca aí onde você está assistindo a gente também, em nome do Senhor Jesus, compartilhar, evangelizar, e às 18 horas tem mais Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Fique na graça, Pai de Deus, e para o Senhor Jesus uma linda